essa série de encontros com a Laura Matos, que é uma artista muito querida, muito participante no museu. Além disso, ela é uma associada efetiva da instituição, voluntária dentro do educativo do museu, então nos auxilia lá em todos os projetos educativos da instituição. E nós temos algumas obras da Laura, a gente vem acompanhando a produção dela há alguns anos, e a Laura tem se desenvolvido muito, tem se mostrado uma pintora de muita qualidade. Então, eu queria que a Laura mesma se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória para nós. E eu vou te interrompendo de vez em quando, Laura. Se alguém também aqui quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui no chat e eu vou fazendo as perguntas para a Laura. E a Jéssica, que acabou de entrar, vai apresentar imagens, então a gente vai enriquecer essa conversa com imagens das obras da Laura, então a gente vai poder acompanhar a produção dela dos últimos anos. Então, eu acredito que vai ser bem bacana para todo mundo. Laura, obrigada por ter aceitado o convite, ser a pioneira e a primeira do grupo a se apresentar e estabelecer aí uma dinâmica, né? A sua apresentação vai servir de modelo para as próximas, então, super obrigada de ter topado. Queria que você falasse então um pouco de você. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, né, esse convite, porque é uma oportunidade sempre para que o artista sorocabano também se consolide dentro da sua trajetória, dentro da cidade e também extra-cidade, né, extra-limites. Eu hoje sou mestre, né, pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, mas a minha trajetória dentro da pintura, que é justamente a minha linguagem, ela se iniciou muito cedo porque eu sou de família de artista, meu pai é pintor, é vivo ainda, né, 95 anos, a irmã dele também era pintora, isso no Rio Grande do Sul, né, a minha família é de lá, e nas férias, quando eu passava na casa dos meus avós, eu sempre ficava encantada com as pinturas, com as obras que estavam na parede expostas, principalmente da minha tia, que era uma artista figurativa, né? Principalmente da figura humana e depois, posteriormente, da figura humana feminina. E logo, de primeiro, eu já achava que aquilo era o que eu queria para mim, né? Quando você tem um familiar artista, ele introduz logo esses hábitos da observação, da contemplação, né? E eu, lógico, que acabei assim me inserindo nessa necessidade, né? Numa família grande, eu sou a oitava de 9 irmãos, eu sou a única artista, né? Como meu pai, assim. Então, eu logo fui captada para esse estímulo. Outro momento, na casa dos meus tios, que posteriormente tem ainda a galeria em Porto Alegre, quando eles ainda colecionavam, as coleções ficavam expostas nas paredes, e aí abriu um leque, né, da linguagem da pintura. Ao invés de só a pintura a óleo, eu vi de tudo que eles tinham como coleção. E logo isso também me fortaleceu a pintura a óleo como a minha predileção, né? Ali eu pude ter a oportunidade de verificar e ficar observando e contemplando as pinceladas, profundidade, matizes, encantada, né, por encantamento mesmo. Quando eu fiquei mais velha, eu fui procurar, né, uma formação com um pintor, porque eu achava que eu queria aprender a técnica a óleo e eu queria aprender a figura humana, né? E em São Paulo, morei 15 anos em São Paulo, logo eu, né, conheci uma pessoa que me indicou um artista, um senhor, professor Eduardo Ossegrin, que era um avaliador da escola americana aqui no Brasil, para quem quisesse cursar artes plásticas nos Estados Unidos. Eu já entrei no ateliê e, de cara, bem metida, pedi para
que ele me ensinasse a figura humana, né? Eu queria pintura a óleo e queria a figura humana. Eu já sabia o que eu queria. Ele ficou assim, meio que assim, surpreso, porque existem as etapas para que a gente aprenda a pintura, né? Você vai natureza morta, paisagem, marinas, e eu já queria ir direto para a figura humana. Ele perguntou: você sabe desenhar? Sim, desenho. E então daí ele se encorajou junto comigo a me dar todas essas diretrizes da pintura a óleo. Eu fiquei no ateliê dele por 4 anos, mas isso não me tornou uma artista, né? Na verdade, fortaleceu uma habilidade que eu, né, uma técnica. E quando eu me mudei para Sorocaba, eu logo conheci a Lúcia Castanho, né? Entrei no ateliê dela e no ateliê da Lúcia, a cena sorocabana e também o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, logo os primeiros momentos do museu, em que a gente participou das primeiras reuniões. E foi o Museu Max que na figura da Cristina, e aí eu tenho que mencionar, nos deu essa, na verdade, essa condição, né, de que o artista precisava ter uma carreira consolidada, consolidar a sua carreira com uma poética consistente e que esse trabalho tivesse vinculado a uma pesquisa. Até então, o artista aqui em Sorocaba, em sua maioria, não tinha muito essa noção. O Max trouxe essa perspectiva para o artista. E eu, nesse momento, fui procurar melhorar a minha pesquisa. Fui fazer um curso de especialização em artes visuais e nesse curso é que eu identifiquei, né, o que eu faria com essa técnica e o que eu faria com esse meu olhar sempre voltado ao feminino, porque eu observei o que eu gostava de pintar e era sempre, o meu olhar estava sempre direcionado à figura feminina. No curso de especialização, eu identifiquei o que eu queria fazer, né? Qual era a proposta, qual era a imagem, qual era a estética que me agradava dentro dessa figura feminina. Porque quando você se estabelece, né, dentro de uma técnica, e no meu caso, a figura humana, feminina, fica muito fácil você se vincular ao retrato. E o retrato, ele te direciona à personificação, né? Tem que parecer com alguém. E eu não queria isso dentro dessa imagem, né? Dentro dessa poética que eu gostaria de desenvolver. Aí eu ia pedir assim para a Jéssica, se ela puder pôr a primeira imagem, que foi a imagem que após a pesquisa, né? Eu comecei a desenvolver uma série nessa especialização que eu chamei de identidades mórbidas, porque eu vinculava a essas identidades o uso dos óculos escuros. Então, esse foi o primeiro desenho com uma pintura ainda rudimentar, em que, né, não era ainda uma técnica aperfeiçoada, eu estava desenvolvendo uma estética, mas eu sabia que eu queria essa figura humana feminina que ela não tivesse personalidade, ela não fosse personificada em nenhuma outra figura que se assemelhasse a ela. Né? Laura, Oi. Que ano é mais ou menos isso? Em 2010. 2010, né? A gente tem uma década já dessa trajetória. Isso. Foi nesse momento que você começou a pensar no tema do nosso encontro de hoje? Os desafios da pintura dentro da temática do feminino. Isso. O que me interessa muito na sua pintura, e a gente vai acompanhar aqui a evolução do seu trabalho, o que me interessa muito na sua pintura, apesar de você tratar do feminino, você não caiu na cova rasa dos assuntos da moda. Você permanece firme, fiel a uma linha de pensamento e algo que você acredita,
e tem uma preocupação muito grande com a beleza. Isso, exatamente. Foi sim, o meu trabalho hoje, né, mudou bastante em relação a essa estética que eu propus aqui, que eu estou demonstrando, mas existe um cerne que eu não consigo me desvincular, que é o fato do enobrecimento da feminilidade, né? Eu quero que a feminilidade seja a protagonista do meu trabalho, e ao mesmo tempo um aprendizado, um reaprendizado da valorização da beleza. Então, eu não acho que necessariamente eu devo me desvincular disso mesmo, aprofundando mais a estética, né? Tornando essa estética mais autoral, mais intimista, mais psicológica, como é o que está agora, eu não consigo me desvincular desse cerne, né? Dessas questões da feminilidade, né? E também da valorização da beleza dentro da construção dessa estética. E quando eu fiz esse trabalho, né, ele tinha alguns postulados assim que eu necessitava. Então, na próxima imagem, é possível ver a evolução desse trabalho, assim, até eu atingir a estética que me interessava na construção dessa série, que depois passou a se chamar Cabeças Cheias e Olhos Vazios, né? Eu fui tentando criar, né, uma figura que tivesse, ao mesmo tempo, essa blindagem no olhar, que tivesse como referência os bustos, né, as esculturas gregas, os bustos femininos, então o olhar frontal de enfrentamento, né, a minha necessidade de mostrar que havia coragem, né, que havia força nesse olhar, embora esse olhar tivesse blindado. E também uma certa invisibilidade, porque o óculos, quando ele blinda o olhar, ele tira essa possibilidade de você perceber se quem está com óculos está te vendo, né? Então, eu até brincava, eu vejo você, mas você não me vê, porque a maior parte dessa pesquisa, né, quando eu comecei a fazer, eu identifiquei que as pessoas que usavam os óculos escuros normalmente usavam como uma forma de disfarce, né, de tentar, assim, uma certa invisibilidade nos locais em que elas estavam usando esses óculos. Então, o que eu fui ganhando com essa figura foi a aquisição de mais elementos, né? Eu fui limpando o fundo, né? Então, eu fui tentando descobrir qual seria a estética que me agradaria, né? Num primeiro momento, os fundos todos muito elaborados, se misturavam à figura. Aí, quando chega na imagem que me interessa, eu limpo esse fundo e torno essa figura evidente dentro desse processo de construção, né? Que é o que a gente vai ver aqui nas próximas imagens. Jéssica, pode... em que eu acabo trazendo para essas cabeças uma quantidade de símbolos de feminilidade, né? Ainda mantenho essa postura, esse busto, né? E essa postura do olhar frontal, de enfrentamento. Por isso que eu digo que é mesmo uma questão de protagonizar a feminilidade, ao mesmo tempo que eu procuro valorizar, né? E aprender a valorizar a beleza. Então, eu venho com essas imagens todas para fortalecer esses conceitos e, ao mesmo tempo, também colocando alguns símbolos recorrentes, né, nessas cabeças que tem a ver com o feminino e não mais com a feminilidade, né? O relógio, né, que é essa questão muito presente na vida das mulheres, né, o ciclo feminino,
e de fertilidade, né? As flores como representação dos rituais de passagem, nascimento, aniversário, casamento, morte, né? E a construção de uma figura que, com tudo isso, transmitisse uma delicadeza, né? Força, coragem, não sei. Né? Até chegar nesse momento, na próxima imagem, né? E aí a pintura, né? Eu vejo assim, a pintura foi me exigindo desafios, né? Para transformar essas lentes em lentes mais transparentes, né? Em tridimensionalidade, de uma leveza, né? E quando eu chego nesse ponto da pintura, e que você vai fazendo bastante, eu fiz muitas dessas cabeças, a pintura, que é o que está dentro de você, do artista, ela começa a exigir mais desafios, né? Então, você não se contenta mais em fazer apenas cabeças, né? Aliada a esse momento, eu também passei da especialização para o meu mestrado, onde eu fui pesquisar a construção de estereótipos femininos pelo cinema no início da década, até os meados da década de 50, com a participação da moda e da maquiagem como elementos de construção dessa imagem feminina, né, contemporânea. E eu comecei a sentir uma necessidade de não ficar mais só na cabeça, né, e começar a construir também os vestuários, porque são elementos de consumo, né, e de construção desse feminino e dessa feminilidade. E eu passei a fazer figuras, num primeiro momento, né, como está na próxima imagem, ainda com vestuário limpo, né? E depois eu começo a elaborar e tornar esses vestuários mais complexos. Eu começo a revisitar também artistas da história da arte que pintavam vestuários como Velázquez, André, né, Sargent. Eu começo a revisitá-los para entender essa construção do vestuário e desses tecidos, né? E também ela passa a possuir coisas, né? Essa obra aqui é uma das últimas dessa série, né? Então, no próximo template, é possível, assim, elas passam a estar sempre, né, possuindo algum elemento, né? O vestuário, depois, assim, algum elemento externo, né, de poder, assim. Então, essas construções todas, elas me levavam a um lugar, assim, das mulheres que nós gostaríamos de ser, né? Assim, ideais femininos de poder e de feminilidade ao mesmo tempo. Quando eu prolongo essa pesquisa, porque a todo momento a gente vai tentando pensar no trabalho e se ele vai se esgotando no processo, né, o processo de execução, começa a dar, né, no artista, no meu caso, pintora, começa a me dar uma sensação de que eu preciso buscar novos desafios, né? Eu deixo essa mulher que está externa ao meu universo e começo a buscar uma construção estética mais próxima da minha realidade, né? É quando eu começo também a criar uma nova série, né? Uma série mais intimista, mais dentro de um ambiente doméstico. Essa obra aqui pode passar, essa próxima obra aqui. Ela é, assim, o máximo desse esgotamento, né? Quando você
procura desenvolver a técnica ao seu mais alto padrão. Assim, no meu conceito, né? Eu fui buscar aqui obras que tinham a ver com artistas, né, que eu sou apaixonada há muito tempo. Então, eu busquei aqui Velázquez, né, nesses trajes, eu fui buscar os tecidos todos que tivessem essas representações para saber quais são as diferenças de texturas, para que essa pintura tivesse essa relação com a técnica e também com os desafios que ela estava me propondo. Aí, ela não fica, a cabeça e o vestuário ganham a mesma importância nesse trabalho, né? Laura, eu queria, eu acho que talvez tenham pessoas aqui que não viram a sua pintura de perto, não tiveram oportunidade de ver ao vivo a sua pintura. Eu queria aqui ressaltar a preciosidade da pintura da Laura. É muito difícil essa técnica de pintura em óleo. O Pedro Lopes, que está aqui, que é pintor também, depois pode confirmar isso. E vocês podem ver, através de poucas imagens, o quanto a Laura evoluiu nesse processo. E há uma virtuose no trabalho dela. É uma coisa impressionante ver. Uma das telas que estão lá atrás, a minha filha comprou, aquela com o gatinho no colo, que a gente falou que até a tela acabou levando a Gabi depois a adotar um gatinho. A gente tem até uma foto das duas, a Gabi vestida como a tela. Mas é muito impressionante. Então, é uma pintura que é um trabalho que é importante ser vivenciado assim de perto, né? E essa série foi um grande sucesso, né? Sim, Você sim, fez gravuras também, né? Desenhos, então é importante comentar sobre sim. isso. Eu, Que virou, assim, inclusive, roupa dentro do museu, né? Nós fizemos uma série sim. de lenços. Essa série ela teve tanta assim aceitação, principalmente pelo grupo feminino mesmo, as mulheres se identificavam muito com essas personagens, né? Com essa blindagem desse olhar que refletia determinada fortaleza, né? Porque é o sentimento que não se transborda. E, ao mesmo tempo, essa questão do desafio, né? De tentar, assim, eu sempre estou tentando me impor desafios para tentar mudar o meu olhar, né? Aperfeiçoar o meu olhar. Porque se eu não sentir que a pintura me desafia, ela se torna monótona e eu perco o interesse, né? Eu não quero facilitações, eu quero dificuldades, né? Eu quero me superar. E eu vejo, assim, através dessa série, né, que tudo fica interligado dentro desses processos todos que você desenvolve ao longo da sua carreira, né? Eu estou sempre aproveitando todos os ganhos, né, de todos esses momentos em trabalhos que eu esteja fazendo no momento. Então, eu não tenho como me desvincular dessas figuras, né? E também não tenho como não percebê-las dentro de uma importância no meu trabalho, né? Eu estou sempre buscando isso. Quando eu saio, né, dessa série, saio com pesar, mas também entendendo que eu estava num outro momento, que era importante eu também discuti determinados assuntos comuns para as mulheres, né? E aí eu falo, quando você fala assim, do lugar da vala comum, né? A vala comum, eu não quero panfletar, eu não quero levantar bandeira nenhuma, eu quero dialogar com um público que se comova e que também se interesse por esse discurso que eu estou desenvolvendo, né? Então, eu tenho aqui o lugar da mulher ocidental, né? Da mulher ocidental que vive essas questões, né? E que está o tempo todo pensando nessas questões tanto da feminilidade, abdicar ou não, né?
valorizar ou não, enaltecer ou não, né? E aí eu vou para a série seguinte, que era inclusive um momento pessoal que eu comecei a identificar, né? Que era a entrada do climatério, né? E a menopausa, né? Eu criei essa série porque eu comecei a identificar, assim, todos os dias de manhã, uma modificação, né? Você começa a perceber determinadas modificações no seu rosto, inchaço, calores, né? E aí eu criei essa série que se iniciou num olhar mais intimista, né? Mais da intimidade, mais do âmbito doméstico do feminino, e que eu chamei de Bom Dia Menopausa, né? Porque era assim, todos os dias de manhã acordar e verificar uma modificação, né? Essa série são 7 obras, né? Um ciclo semanal, e aí que reflete essas sensações, essas mudanças hormonais, né? Essas situações comuns, né? O inchaço, o calor, um banho repentino, né? Na próxima sequência, né? Eu dou continuidade, Jéssica, aqui, né? Aí você verifica papada que começa, né, a se desenvolver, né, as rugas, e você pensa que você não será a última nem a primeira, né, os dias que não são tão bons, em que você está mais atormentada por esse ciclo hormonal. Então, eu comecei a me interessar por essas questões mais íntimas, né? E dessa série, Bom Dia Menopausa, eu iniciei uma outra que são as pequenas histórias do feminino, né? Pequenas histórias do feminino, porque são essas histórias que a gente só conta para nós mesmas, né? Essas sensações que só você verifica na frente do espelho, né? Essas reflexões que só você faz com você mesma num banho, né? Nos lugares, nos lugares de intimidade, né? Nos lugares domésticos da sua intimidade. E aí eu comecei a desenvolver, né? No próximo template. Então, é aqui que eu estou começando, né? Comecei a desenvolver essa linguagem, a perceber, né? Essas questões, e junto com a menopausa, eu pensei também como são essas mudanças de ciclo e a menarca, que é a entrada nesse ciclo de fertilidade, e a menopausa é a saída desse ciclo de fertilidade, e em ambos os momentos existem essas dúvidas, esses medos do corpo que se reorganiza, né, de como você vai vivenciar esses momentos de ocupação, né? A cadeira entra como uma metáfora da ocupação desses papéis e a desocupação desses papéis, né? Dentro desse ciclo. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, que são em pequenos treinos, são como janelas, né? Que você desenvolve como crônicas, como contando determinadas histórias. Então, eu vou colocando títulos que se referem a essas situações, né? E isso tem, na verdade, me dado muito prazer no desenvolvimento e no desafio dessa pintura, porque aí eu saio da figura humana e estou também começando a representar espaços, né? Não só espaços como objetos, e eu procuro alguns objetos ordinários, né, que produzam reflexão de uma imagem. Isso vem dos óculos, né, da primeira série, né, esses espelhamentos, essa situação de espelhamento em que a figura se espelha, né? A próxima imagem, Jéssica, eu posso mostrar assim, essa questão também das conferências do corpo, da mutação, dessa reorganização. Aí eu uso também uma linguagem que é comum na internet, né, que são as views. O nome dessa obra é Views, por causa da quantidade de visualizações nesse espaço de intimidade. Na próxima obra, eu estou falando também sobre as questões do selfie, e que é
também um momento de intimidade que você compartilha ou não, né? Essa imagem que você desenvolve. Mas a questão da pintura aqui, ela vem de novo, né? Nessa produção de um desafio, nessa produção de você combinar, né, uma técnica que você vai aperfeiçoando com um discurso que, que, que vem de uma pesquisa que você está elaborando. Quando você chega nesse momento em que você consegue encaixar, né, esses dois parâmetros dentro da sua produção, é um momento mágico, porque você começa a se entender como artista, né? Aí sim, mas eu me vejo muito mais como uma pintora, né? Eu me sinto uma pintora, uma cronista, uma pintora cronista, do que como uma artista visual, assim, que usa várias outras estratégias dentro da sua produção, né? Eu me fixo mesmo na pintura, né? Laura, eu Foi. sempre falo que quando começa a fazer sentido para o artista, o trabalho que ele está executando, também está fazendo sentido para todas as outras pessoas, para quem vai ter contato com o seu trabalho. Porque antes disso, se o artista tem alguma dúvida com relação ao que ele está produzindo, provavelmente quem vai ter contato com esse trabalho também vai ter dúvidas. Porque o trabalho bem resolvido fica claro para quem vai apreciar, para quem vai fruir, né, essa arte. Fica claro que a pessoa pensou muito no assunto, que ela pesquisou, que ela produziu muito e desenvolveu alguma coisa que ela considera ideal ou perto do ideal. Vou fazer uma pergunta para você, porque você falou lá atrás daquela outra série, né, que é biográfica, né, autobiográfica. Você fala da menopausa e fala da menarca. Você acha que o convívio com uma filha adolescente influencia muito mais, influencia, Ela me fez, sim, potencializa essas reflexões, né? na verdade, quando você se abre para um determinado assunto, você abre também a sua percepção ao seu espaço, ao seu entorno. E nesse momento eu revisitei a minha menarca com a minha filha, né? Porque foi a partir do momento em que eu comecei a perceber os medos dela, eu lembrei dos meus medos, né? E o fato de estar transicionando também para a menopausa também me deu medo, né? Então eu vejo que são momentos em que a gente fica em uma situação de fragilidade diante dessa passagem do tempo e dessa transição de etapas, né? Então, nesse trabalho das pequenas histórias do feminino, eu coloco justamente essa imagem, né, dessa adolescente, dessa menina que está entrando nesse ciclo, né, por muita observação, né? Eu começo a abrir a minha percepção e voltar o meu olhar para esses momentos em que eu estou revisitando um lugar pelo qual eu já passei, né? E revisito, Laura, identifico. Oi, Luiz. eu só queria fazer um comentário aqui. Esse seu trabalho em que você está segurando o iPhone, né? Fazendo um selfie, né? Isso. É o nome da Esses obra, dedos, inclusive, selfie. né? É o nome Não, da obra. qual é o nome da obra? É selfie. A anterior era Selfie. view, né? Visualizações. Esse é selfie. Eu queria dizer assim, que está muito poderoso esses dedos Em projeção. em conjunto com o iPhone, entendeu? Esses dedos, eles tem uma imagem, resulta aí uma imagem muito poderosa nesse, E a meu, a meu ver. isso tem sido o meu desafio também na pintura, porque pintar mãos, né? E colocá-las na perspectiva correta, né? Porque você, né? Quando você se aproxima aqui, ela aumenta
de tamanho e você tem que colocar isso na pintura e tudo isso tem que estar organizado dentro do espaço e tem que estar harmônico e tem que ter ainda uma paleta de cores que também não destrua e que não projete mais uma informação do que você gostaria que ela se projetasse. Tudo isso, todos esses são os meus desafios, né? Na hora que eu estou ali organizando essas imagens, né? E eu tenho, assim, adorado fazer isso, sabe? Eu tenho pensado e sempre eu tenho me sentido satisfeita com o resultado final, né? Pode passar para a próxima, que eu vou falar, inclusive, né? Que aqui é adolescente, né? Essa imagem. Aqui, inclusive, essa mão me desafia muito. Eu nem acho que ela está pronta ainda, sabe? Eu ainda não senti que ela ganhou a potência da anterior, sabe? Uhum. Então, quando eu falo do desafio da pintura, é também essa frustração que você sente por não atingir o resultado que você gostaria de atingir e que você talvez se usasse uma linguagem mais contemporânea, como a fotografia, isso seria pronto, imediato, né? Mas eu me sinto assim responsável por uma manutenção de uma pintura no contemporâneo, né? Uma pintura que seja honesta, assim, no sentido de que tem uma técnica que seja consistente, né? E que avance a cada obra que eu fizer. Eu tenho essa responsabilidade, né? Por que a pintura, no caso, né? E por que não a pintura, né? Se é uma linguagem tão antiga dentro da história da arte, ela já morreu várias vezes, né? Já disseram que ela ia morrer, e Tentaram matar. eu me recuso, né? Eu acho que eu estou aqui, assim, nessa decisão de mantê-la com alguma dignidade. E eu tenho hoje muitos artistas brasileiros contemporâneos que também estão com essa responsabilidade, que são artistas que eu admiro, e eu acho super importante ter essa dedicação para que a gente tenha a manutenção dessa técnica, a óleo ou acrílica, né, dessa linguagem. Isso que você falou é da maior importância, Laura. A técnica é super importante. Trazer esse suporte para a contemporaneidade, né? Porque a pintura de diversas formas se esgotou lá no passado, né? Não há por que ficar repetindo assuntos que já estão resolvidos. Então, trazer os novos assuntos, né, para a pintura, juntar com essa técnica primorosa que você tem, ter essa responsabilidade, como você falou, né, esse discurso alinhado com o que as pessoas veem quando têm contato com o seu trabalho, e ter coerência nesse percurso, né, que o artista faz, porque às vezes a gente vê o artista se perder no percurso, né, ou tenta mudar radicalmente de um assunto para outro, sem ter concluído determinado assunto e já passa para outro, enfim, isso fica muito visível para quem acompanha a carreira de um artista. E eu vejo bastante coerência na maneira como você está conduzindo a sua arte. Fico assim sempre muito feliz com os trabalhos que você apresenta novos. E eu fico lisonjeada, porque assim, é um esforço hercúleo, né? Essa palavra é interessante, mas assim, ela é bem apropriada, porque hoje você pode muito bem se seduzir por outras linguagens que estão mais prontas, né? E a linguagem da pintura, ela requer muito, muita dedicação, né? Você veja bem, eu levei 10 anos para entre aprender a técnica e torná-la uma técnica que tivesse dignidade,
né? Que tivesse eficiência, que proficiência, né? Então, ela não é não é, é como se você tivesse num celibato, assim. Você se dedica a isso, você acredita e pronto, vai, né? É um dogma, vai, né? E eu vejo a pintura dessa forma. Ela me desafia porque o tempo todo eu tento dominá-la, né? Às vezes eu não consigo. A Karina Biagi escreveu aqui: a técnica da Laura é magnífica, nem sempre presente na arte contemporânea, forma e conteúdo impecáveis. Eu concordo, Karina, com você. Obrigada, Karina. E vou ficar vermelha aqui. Vou passar uma velatura vermelha. Jéssica, pode passar para a próxima? Então, eu continuo, né? Aí pensando sempre nessas estratégias, dessas reflexões, aí eu uso o celular como reflexão, né? E uso também como uma questão desse feminino, né? Que se reconhece dentro da sua feminilidade, inicia, né? Eu presencio isso dia a dia aqui, né? Essa entrada à feminilidade, né? E é engraçado. Eu, de novo, me revisito, né? Eu volto no tempo, vejo. E essa construção dos espaços passam também a se tornar esses desafios, né? Que vão tornando a pintura, né, mais elaborada. Próxima. Outra questão que passou a me interessar também foram esses objetos ordinários, né, que passaram a refletir essas imagens. Então, isso também se tornou fonte de interesse, né, dentro do meu trabalho, inclusive para essas questões, né, femininas, né, que é o espelhamento, essa questão do tempo todo você conferindo a sua imagem, né, e aí eu crio essas situações em que eu acabo também me desafiando, né? Porque você criar o reflexo, produzir essas imagens, né, com espelhamento, e além de tudo, elas estejam incorporadas dentro de toda uma estética que você construiu para desenvolver o assunto, né, com o qual você está ali absorvida, também são desafios que eu vou tentando o tempo todo me promover, né? Próxima, Jéssica. Esses espaços de intimidade, né, que vão estar sempre ali presentes, tanto nos espelhamentos, como também nas próprias imagens de reflexão no espelho, né? E aqui esses espaços mais domésticos, né? De mais privacidade, dos dormitórios, dos quartos de banho, né? Onde eu produza essa atmosfera de uma certa solidão, não tem como, né? Aqui eu tenho uma inspiração na atmosfera do Hopper, né? Eu trago isso para o meu trabalho porque eu acho importante resgatar, né, essa atmosfera, mas com um assunto que eu estou desenvolvendo, né? Então eu vejo muito esse lugar comum dessa faixa etária, né, deitada com seu celular em seu universo, né? Compartilhando ou vivenciando essas experiências. Eu tenho pensado mais agora também, porque também a pintura vem me exigindo isso, né? Essa questão de que quando eu começo, o trabalho fica muito fácil, eu já tenho que complicar, eu tenho que dificultar, porque isso vai me produzir desafios na pintura. Então, quando eu penso num espaço que é simplificado e a figura humana, eu já tenho que transformar aí essa linguagem, né?
como na próxima obra, eu começo a simplificar a figura e elaborar o espaço externo. Eu começo a produzir essas cenas que são narrativas, né? Narrativas desses lugares mais íntimos e privativos. Eu tenho que começar a elaborar o externo. Isso me dá muita satisfação e no resultado, quando eu termino a obra. Assim. Fico no encantamento. Eu me encanto com a produção dessas pinceladas e no que elas me dão de experimentação dentro dessa pintura, né? O que elas produzem de efeito e que acabam me direcionando a uma produção que seja ainda mais elaborada para o próximo trabalho. Aqui eu termino a minha exposição com esse trabalho, né? E eu volto aqui também nessas representações dos tecidos, né? Eu vou resgatando tudo aquilo que eu já adquiri com os outros trabalhos, né? Com as outras séries. Eu vou trazendo toda essa forma, todo essas conquistas que eu produzi com a pintura. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Muito bom, Laura. Esse trabalho eu conheci hoje. Eu não conhecia, achei maravilhosa essa pintura, adorei. Muito bom ver a evolução, né, dos trabalhos, né? As questões que vão sendo abordadas. Eu percebi uma coisa, claro, é a primeira vez que eu estou observando um pouco mais de tempo o seu trabalho, né? Uma coisa que não sei se faz sentido isso para você, mas é uma ideia, né, que me passa pela cabeça, que os primeiros trabalhos, os objetos que faziam parte que compunham o cenário, diferentes objetos, o personagem, a cadeira, a vestimenta e tal, eles pareciam não pertencer ao mesmo universo pictórico, né? E ao longo do tempo parece que eles vão se integrando, quer dizer, como se não existisse mais, como se alguma coisa não fosse mais importante que a outra, né? Quer dizer, a sua preocupação de pintura vai acontecendo em todo o espaço, né? Tudo é importante, né? Sim, exatamente isso. É isso que eu fui ganhando com esses desafios todos, né? Eu limpava, deixava tudo concentrado e agora eu fiz essa expansão, né? Para que tudo fosse pintura, né? Tudo tivesse ali um cuidado, uma elaboração, um pensamento mais consistente, né? Uma técnica que se aperfeiçoasse, né? Então, tem razão, é isso mesmo. Uhum. Eu acho que são... Você falar? Fala você. Não, é que eu falei para a Laura que são os cenários, né? Isso que ela está falando são os cenários da intimidade onde tudo acontece. E aí eu percebo assim que ela vai construindo mesmo, né? A importância é essa, que é essa construção que ela faz, que eu gosto muito, acho muito. Cada Eu vez acho que ela mostrou aí, que ela deu um show aí, foi a trajetória. Desde o primeiro trabalho, ele tem uma carga muito grande, ele é muito forte, ele retrata, quando você coloca uma série de índices, naquele primeiro trabalho que você coloca uma série de elementos significativos, é interessante porque isso depois vai se desenvolver, quando chega naquele trabalho, bem depois, em que você tem um autorretrato que está com um celular e que está com a sua imagem no espelho aqui, e um outro. Aquilo é de uma espacialidade que como a Velázquez lá com as meninas, porque você
você cria esse environment, não só nesse, como depois nesses outros que você vai explorando. Aquele, então, que você tem, que você encontra só a selfie aqui, aquela construção no fundo que é meio mondrianesca, aquela construção de fundo, que você trabalha com verticais e horizontais, fantástico. E o domínio que você tem, você falou aí uma coisa, que eu tinha observado, e é interessante você falar, porque mostra que você tem uma consciência racional disso. Você não precisava falar, porque a gente vê, no trabalho a gente vê isso. Então não precisa falar. Mas em que você equaliza a cor de tal forma que ela não venha a interferir no assunto, isso eu achei, foi uma definição perfeita para aquilo que eu já via, mas ainda não tinha esse, porque eu faço exatamente o contrário, né? O meu assunto é a cor. Então, porque, na verdade, quando você lida com a figura humana, fica muito fácil você torná-la carregada, né? E distorcida, dentro de uma questão da proporção, dos elementos todos que vão entrar dentro dessa configuração. Então, quando eu procuro dar essa equalização que você, né, foi ótima palavra, exatamente, é uma preocupação intensa para que não haja esse choque, né? Então você vai perceber como ele percebeu, né, essa mão, a importância dessa mão, mas ela não chamará mais atenção do que todo o resto, né? Ela vai estar ali fazendo parte, né, dando uma harmonia para todo o contexto. Lúcia, cortei sua fala, Lúcia? Não. A Rose está aqui e me falou que eu cortei a sua fala. Eu achei que você tinha terminado, desculpa. Eu terminei, sim. Conversa entre amigos. Não, é que eu fiquei prestando atenção em detalhes como você, porque eu já vi essas telas várias vezes e agora eu percebi tons, assim, essas nuances das roupas daquelas mulheres que eu não tinha percebido antes. Eu percebi assim, um bordado, sabe? Uma delicadeza que Só uma coisa que eu vou falar. Aquele quadro que você mostra a menina com o celular deitada, o penúltimo quadro. Sim. Em que você tem aquele enorme vazio no fundo. Sim, proposital também. Não só proposital. O quadro é aquele vazio. O elemento principal do quadro é o vazio. Exatamente, Pedro. Todo esse clima de reflexão que é dado, toda essa expressão que é colocada aí, você percebe que é esse vazio que dá, esse contraste, esse imenso vazio com a figura ali. Quer dizer, esse fundo é a divagação da figura. Olha, Pedro, eu fiquei o tempo todo, enquanto ela estava falando, olhando o azul. O tempo todo. Eu me perdi no azul. O tempo todo eu olhei no azul, no azul, no azul. Você reviveu a experiência da retratada. Apalei o pensamento dela no azul. É isso. Desculpa. Você percebeu, Pedro? Porque assim, eu também tive essa preocupação, assim, de deixar esse espaço todo, né? E essa figura, né? Quase que deitada, assim, não é que deitada, né? Assim, o peso todo dela aqui para baixo, né? E toda a leveza do azul, dando essa espacialidade, inclusive, da solidão, né? Desse momento em que você é melancólico e de solidão mesmo. Eu fico feliz, porque eu sempre fico preocupada se essas mensagens chegam ao meu observador, né? Na hora que eu estou constituindo o trabalho. E aí isso me deixa mais segura do que eu estou fazendo, né? Do que das imagens que eu estou escolhendo, né? De como eu tento construir todas essas cenas, esse cenário. Aqui no grupo você tem a sorte de ter várias pessoas com olhares muito alfabetizados. E aí os discursos são muito interessantes também, né? Mas eu acredito que mesmo que a pessoa não tenha toda essa
percepção que o Pedro e a Lúcia falaram tão bem. Quando você olha um trabalho bem resolvido, uma técnica muito boa, você sabe que você encontrou ali algo diferente, né? Eu acho que isso que é importante. Eu sempre comento que seria também uma das funções do museu, e quando as pessoas frequentam e têm essas oportunidades de troca com artistas, como nós estamos tendo agora, que a pessoa vá criando esse repertório, não só visual, mas também de vocabulário, para definir o que ela está vendo a partir das percepções pessoais, da sua forma de enxergar o mundo, porque isso também é muito pessoal, né? É como quando a gente degusta um vinho, sabe se é bom ou se é ruim, se agrada ou não, mas quando você degusta com mais frequência, você aprende sobre as notas, sobre as nuances, que é o que acontece com a pessoa quando ela começa a vivenciar a arte com mais intensidade, né? Mais fácil falar sobre o assunto, né? Inclusive para o artista, né, Laura? Você deu um depoimento muito sincero e muito humilde aqui no começo, falando que você queria fazer alguma coisa e ainda estava procurando um caminho. E essa, digo, humildade porque não se considerar pronta e seguir aprimorando o seu trabalho ao longo dos anos, é sinal de humildade, né? Não precisa ter tanto igual o Pedro, que fala que 40 anos está se aprimorando, ele já está absolutamente pronto. É importante estar assim, sempre vigilante, né? Vigilante. Mas eu gosto de me sentir sempre aprendendo alguma coisa, sabe? Eu gosto de me sentir sempre pronta para ser contaminada por um novo aprendizado e não me sentir completa, né? É nesse sentido que eu acho que a pintura, por isso que eu escolhi a pintura, ou ela me escolheu na infância, não sei dizer, porque eu sabia que eu nunca ia estar pronta. Eu acho assim, é um caminho sem fim, né? Onde você está o tempo todo se promovendo desafios, né? Nunca vai ser igual. Cada obra, ela assim, mesmo que você já tenha feito centenas de mãos, rostos, sempre vai ter alguma posição na qual você vai brigar e vai sofrer e vai se frustrar. E eu acho que essa é a magia desse processo todo, né? Eu não me furto, não, de ser desafiada, e não me furto também de me colocar sempre numa condição de aprendiz, né? De estar pronta para isso, né? De me ceder a essa situação de humildade, não sei se é humildade, mas de essa condição de aprendizado. Laura, o Flávio Melo fez um comentário super interessante aqui. Ele escreveu: o braço forma uma espécie de fórmula matemática onde o celular é maior, entre aspas, do que o restante do corpo, do mundo. Gostei muito, Flávio, do seu comentário. Poderia ter feito ele aqui de voz. Sim. Na verdade, é porque também tem essa importância, né? Esse equipamento hoje, né, se tornou uma ferramenta importante em vários sentidos, né? Ao mesmo tempo que ele nos informa, ele também nos torna flácidos, às vezes, por não nos fixarmos tanto em nada, né? E esse é um outro ponto em que a pintura, ela me abraça, porque pintura é contemplação, né? Pintura é tempo, ela é tempo para ser feita, né? Assim, porque existem várias etapas, várias camadas, e ele é tempo para observar, né? Porque eu me pego muitas vezes parada frente a várias obras, tentando decifrar ali, e isso não é rápido, isso é lento, né? É tempo que eu estou ali observando e ganhando conhecimentos. Então, o celular tem essa questão de nos informar e, ao mesmo tempo, não nos permitir que a gente fixe as imagens com tanta intensidade, né? Então,
É um desafio, né? Porque a pintura são 500 anos de pintura, né? E aí, se você tem a palheta do corpo humano, né? As cores e os tecidos, mas quando você entra com design, quando você entra nas torneiras modernas, né? Quando você entra com o século XXI, que é o iPhone, com aqueles registros de numeração. Então, é uma complicação nova, né? É uma coisa que nunca foi pintada, vamos dizer assim, na história da humanidade. Quer dizer, isso são equipamentos que foram construídos agora. Uhum. Então, Travou, Luiz. tudo que já foi pintado? Não foi tudo pintado. Quer dizer, a gente vai vivendo um novo tempo em que são novas narrativas, são outros objetos que jamais existiram. Quer dizer, um vestido sempre existiu, né? Sim, Como existe hoje, como existiu há 2000 anos atrás, né? Mas você começa a compor o seu quadro com elementos que nunca foram pintados antes, né? Isso é uma situação diferente, é um desafio, né? é a busca, inclusive, desse pertencimento ao contemporâneo, né? É me colocar como pintora dentro do meu tempo, né? Então, eu procuro também essa questão de me colocar dentro do meu tempo, né? Isso foi até assim, era uma discussão muito longa no ateliê com a Lúcia Castanho, lá atrás, né, em que ela falava sempre assim, porque eu sou muito cabeça dura com a pintura, eu não queria abandonar nunca, sabe? Assim, haviam pessoas que chegavam e falavam assim para mim: nossa, mas por que você está pintando isso? Se fosse você, eu desmanchava tudo. Eu falava: não, eu não quero desmanchar. Eu preciso aprender tudo isso, né? Eu preciso fortalecer, né? E aí era essa discussão de que a Lúcia falava: você tem que pintar o seu tempo, né? Essa frase que ela me falou lá atrás me persegue. É como Que um bom! fantasma dos natais passados, que eu fico ali, ó. Meu tempo, né? Eu tenho que pintar o meu tempo. O que que é o meu tempo? Descobrir o que é o tempo da gente, né? E Ô, transformar Laura, a Priscila Castro fez um comentário antes de você começar a falar isso, que é exatamente isso que você está falando agora. Ela escreveu aqui: também é tempo quando se pensa que a arte é a retratação do tempo histórico que perpassa o corpo do artista. isso. E exatamente isso que você falou agora, ela escreveu antes de você falar. Muito bom. Estamos em sintonia, assim. E é isso, né? Essa questão de ser, de pertencer a este tempo e representar este tempo. Poderia ser representado pela máquina fotográfica, né? Pelo vídeo, né? E existem outras estratégias. Mas, assim, essa é a maneira que eu encontrei de falar do meu tempo com a pintura, né? A pintura está aí há muito tempo também para ser abandonada, né? Então, essa necessidade de pertencer, né, a esse tempo com uma escolha, né? Então, é a pintura, é o meu desafio. Muito, muito bom mesmo, Laura. Pessoal, alguém tem mais perguntas para fazer para a Laura? Fiquem à vontade, aproveitem o tempo da artista. Às vezes não é fácil da gente se encontrar. A Leila não quer fazer nenhum comentário. A Leila é uma das amigas mais falantes que eu tenho. Quer falar, Leila? Prazer ver a Lucinha. Nossa, fazia muito tempo que eu não via. Abração. Prazer. Minha amiga de karaokê de muitos anos atrás. Sim. Não, eu não entendo nada de arte, eu amo arte, gosto de ver tudo que vocês fazem, que vocês falam. Adoro o Pedro, que a gente brinca muito juntos, fala um monte de bobagem. E a Rose também. Eu amei essas mulheres, fiquei de boca aberta, eu amei mesmo. Obrigada. Gostaria de comprar uma gravura sua Oh, para ter, porque eu amei mesmo.
Obrigada. Eu não tenho visto muita live, que eu ando meio reclusa, ando meio triste, sabe? Mas hoje eu falei, hoje eu quero ver. E eu amei, já vou ver a Lucinha e vou ver o Pedro essa semana. Estou me propondo a fazer. Muito obrigada, Cristina, obrigada pelo convite. Gostei muito mesmo de estar com vocês. Um beijão. Beijo. Obrigada, Leila. Bom, você já está atenta que tem outros encontros. Seja bem-vinda em todos. Eu ia falar, assim, para finalizar, que todo o discurso do artista é um desnudamento, é uma dificuldade, né? Assim, a gente vai falar e ao mesmo tempo, é muito íntimo isso, é um processo muito íntimo, né? E foi bom, foi feliz, assim, eu fiquei feliz de ter acontecido dessa forma, como foi, fico grata pela oportunidade, pelas pessoas que estavam aqui, que me fizeram perguntas e observações tão interessantes, adorei, viu, Paulo, Luiz Paulo, Pedro, Lúcia, Leila, Flávio, né, Priscila, que foram os que se manifestaram, né? E fico muito feliz de ter assim conseguido, né? Porque é outro percurso é esse, né? O discurso que você desenvolve como artista e que se torne coerente com o seu trabalho. Também é um outro aprendizado, né? Também é uma outra história importante dentro da carreira. Muito bom, Laura. Eu queria agradecer, então, todo mundo que compareceu. Nos ajudem a divulgar esses encontros de talentos sorocabanos. Nós sempre queremos divulgar o que o acervo do museu tem de bom. Achei importante começar pelos artistas que moram em Sorocaba, que nasceram em Sorocaba e que estão sempre presentes no museu, sempre ajudando a gente a construir essa instituição, que é organizado pela sociedade civil. Então, todo mundo que trabalha lá trabalha de forma voluntária. E é importante a gente construir isso a partir da produção local. Eu, pessoalmente, me empenho muito no trabalho de divulgar para fora da cidade o trabalho desses artistas visuais, né, que nesse caso é a área que eu estou atuando, e sempre levar para fora, para outras instituições, para os galeristas, para ter um alcance maior essa produção, que eu considero da maior importância aqui na cidade, e de pessoas que têm dedicado décadas de suas vidas exclusivamente para a arte. Então, fico muito agradecida a todos, em especial para a Laura hoje, um grande beijo, amiga e companheira querida, e espero vocês, então, nos próximos, pessoal. Divulguem, compareçam e conheçam um pouco mais de perto essa produção bacana aqui da cidade. Obrigada, gente. Viva! Beijo. Obrigada, Beijo. Flávia, pelos comentários simpáticos, viu? Fiquei muito feliz com a sua presença. Apareça sempre. Um beijo. Beijo. Beijo.